estamos aqui com mais um Elas de Malicuia, agora com convidadas e hoje uma muito especial, Julie Milk, jornalista, criadora de conteúdo e ela é super polêmica, ela não tem medo de falar e a gente quer dizer para você muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. O prazer é meu de estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. E a gente tem 1000 perguntas, né, gente? Ela é jornalista, escritora, criadora de conteúdo, conhecida pelos comentários sobre cultura, costumes, política, autora do livro Eu Não Pedi Por Nada Disso, depois ela vai falar, do programa Chuchu com Caviar, Oeste com Elas. Ela tem um bom senso, eu adoro ver os teus vídeos, eu adoro as tuas expressões e eu quero saber como é que começou tudo isso. Você começou fazendo comentários, você sempre foi de fazer essa crítica com humor. E aí, como é que surgiu isso? Não, assim, as pessoas ficam surpresas, quem não me conhece, convive comigo, eu no dia a dia sou mais na minha, né? Eu sou mais, por incrível que pareça, eu não diria tímida, mas eu sou muito reservada, né? Só que como começou essa coisa da internet foi muito orgânico. Eu, há 3 anos, eu cheguei a morar em São Paulo, né? Eu casei, morava aqui, tive uma separação repentina, voltei para o Rio e foi meio traumático e eu tava tipo down, né? Peguei Covid e aí um dia eu tô lá em casa triste de Covid, eu tinha uma primeira vez, mas muito braba, eu vi que ia começar o julgamento do Johnny Depp. Aí eu liguei a câmera, porque quando eu era adolescente, lá nos Estados Unidos e no começo dos anos 20, eu era fã do Johnny Depp e ele tinha um bar lá em Los Angeles chamado Sunset, não, o dele era Viper Room, na Sunset Strip. E eu sempre ia lá. Aí eu falei, gente, Johnny Depp, vou ver esse julgamento. Aí eu passei o dia inteiro vendo, né, eu lá de pijama. E o julgamento do Johnny Depp, para quem viu, que foi uma coisa que virou um fenômeno cultural, no primeiro dia eu falei, gente, isso é melhor que qualquer filme, qualquer série. Era uma coisa tão bizarra que eu falei assim, no começo, né, eu falei, gente, Johnny Depp é maluco. Porque os podres dele, né, foram expostos, mas enfim, aí eu vi tudo. Esse dia eu gravei todo e não sei porquê, nem conta como, eu resolvi ligar uma câmera de pijama, com Covid, chateada, e fiz a tradução do primeiro dia. Aí no segundo dia eu tô lá, de 10 da manhã. Quantos seguidores nesse período? Nem nada, o Instagram era fechado. Eu nem tinha, eu abri. Olha aí. Eu Foi fiz a mãe dela, dá licença. Não tinha seguidor nenhum, assim. Aí eu fiz isso, foi até uma outra conta que eu abri, que eles já derrubaram, né? Mas assim, aí eu fui, aí tô lá falando, e aí em um mês, porque aí eu fiquei, olha, o meu Covid até eu negativar, foram 3 semanas, então eu fiquei 3 semanas, não foi muito. Doente. 3 semanas doente. E essas 3 semanas eu assisti o julgamento, que era das 10 da manhã às 6h30 da tarde, o dia inteiro, que era uma programação, e no final eu sempre fazia a tradução, só que eu traduzia tudo. E aí, em um mês de julgamento, foram 3 meses, eu tinha 30 mil seguidores, sabe? Porque ninguém fez a cobertura. Ninguém, nenhum jornalista fez, e ninguém fez assim, verbatim, como fala, mas né? Você Começo ao criticava, fim. você ria? Não, Era eu só fui muito tradução. julgamento, eu fazia tradução, tanto que no começo, 2 coisas me chamaram a atenção. Primeiro, como Johnny Depp era amado no Brasil, que eu não tinha noção que ele tinha tantos fãs, sabe? Ele era da minha adolescência, da minha juventude. Os brasileiros amam Johnny Depp, acompanharam com tudo. E segundo, que eu tinha uma vertente para a comunicação, que eu também não sabia. Como eu falo, eu sempre fui mais da escrita, mais na minha, né? Tanto que na leitura da sentença do Johnny Depp, eu resolvi fazer uma live pela primeira vez, tinha 1,5 milhão de pessoas esperando eu ler ao vivo. Aí tinha o diretor da Globo, aí nisso as pessoas já ligavam para minha mãe e falavam assim, Juliana, tá maravilhosa, e todo mundo falava, minha filha, que história é essa de Johnny Depp, julgamento? Eu falava, sei lá, então foi muito orgânico, entende? Assim como eu fiquei conhecida por uma parte do público na internet, né? Mas com isso, aí, essa Juliana que vocês conhecem hoje, como eu assisti o julgamento inteirinho,
do começo ao fim. E eu acho que nenhum jornalista fez isso. E aí também ainda era a época que o wokenismo estava muito latente e que o Me Too ainda estava lá, assim, ainda tinha resquícios, né, desse movimento Me Too. Tanto a UOL, quanto a Globo.com, quanto o Metrópolis, era assim, espancador de mulher, Johnny Depp, não sei o quê, mas que qualquer pessoa que assistiu o julgamento inteiro, como eu, e olha que eu fui de coração aberto, tanto que no começo eu falava assim, Johnny Depp é maluco, porque a gente ficou sabendo todos os podres dele, sabe? Eu assisti. Todos, e eu falava assim, isso não pode acabar bem, né? No começo eu falava assim, gente, coitada da Amber, porque o Johnny Depp é uma pessoa complicada, porque ele é um junk, né? Ele é viciado. Porém, com a medida que a gente foi vendo, ficou claro que ele só faz mal a ele mesmo. O Johnny Depp é autodestrutivo, mas ele é incapaz de bater alguém. Quem bateu nele foi a Amber. A violenta era ela, de verdade. Quem era completamente crazy era ela, entende? Ele, pelo contrário, a gente viu uma pessoa que, por ter um coração bom, isso eu fiquei impressionada, ele foi abusado por todo mundo, porque ele dava dinheiro para todo mundo, sustentava todo mundo, olha, era uma coisa, ele comprava coisa para todo mundo. Então assim, e aí só que essa narrativa não adianta, porque a narrativa que emplaca é que um ator de Hollywood bate mulher, Johnny Depp é um filho da mãe. E aí eu comecei a falar, falei, gente, eu abri o Globo, abri o Metrópolis, o UOL e vi a nota dos julgamentos e falava assim, eles estão de sacanagem com a minha cara, né? Porque nada disso aconteceu. Eu falei, bom, ou eles não falam inglês, ou eles estão literalmente mudando a história para servir uma pauta. Aí eu comecei a pensar, eu falei, gente, o que mais que é mentiroso que a gente compra? Aí, pela primeira vez na vida, eu comecei a olhar essa mídia, porque, assim, com um olhar bem afiado. E aí comecei a reclamar, como vocês viram, tinha muita coisa para reclamar. Que legal. Quase não tem nada para reclamar. Mas foi por causa do Johnny Depp. Ou seja, obrigada, viu, Johnny Depp? E você sempre teve esse posicionamento político, Julie? Porque você tem um posicionamento muito claro e evidente do que você pensa. Como é que você lida hoje com isso num país que a gente tem uma bola super dividida, né? A gente tem haters pela internet, é um momento que você não pode falar aquilo direito que você pensa porque você é super criticada. Como é que você lida com isso? Como é que você vê os teus seguidores hoje? Você acha que você tem seguidores de direita ou de esquerda ou só de direita? Eu tenho uma turma de esquerda que te segue, que eu acho legal. Eu tenho até pessoas que eu não vou falar delas aqui, pessoas famosas de esquerda, mas elas pulam, isso eu acho interessante, a parte da política, e elas adoram, fashion polícia, já não sei o quê, e ficam rindo ali. Até outro dia uma dessas me escreveu, aí ela botou Ju, aí eu botei um coração, alguém botou assim, você sabe quem ela é filha? Eu não sei o quê, eu falei, eu sei muito bem de quem ela é filha, gente, adoro ela. Que legal. Porque a mãe dela é uma pessoa famosa, né? Eu tenho outra pessoa que eu não vou nem falar, que eu cresci com ela, que é filha da pessoa talvez mais odiada, artista, não é Caetano, mas mas é assim, tem o trio, 1, 2. E aí ela fica lá, e é muito engraçado, eu cresci com ela, e ela fica lá escrevendo assim, não, extrema direita, não gosta de gay, não gosta de sei o quê. Aí eu contratei um menininho para ajudar a ver os DMs que eu tô perdendo. Aí outro dia eu falei assim, olha só, no dia que os meus seguidores descobrirem que a Silvinha é filha, eu falei assim, vão acabar com ela. E aí você não deixa também, que eu fico preocupada, entendeu? Tá certo, lógico. Porque eu tenho carinho. Então eu tenho, inclusive, pessoas que são filhas de pessoas assim com Lula, que me seguem. E eu respeito, né? E eles te respeitam também? Meus amigos, esses sim. Eu perdi muitos amigos, hater? muitos amigos. Essa semana mesmo eu recebi eu não vou falar também porque é alguém muito famoso, casado com uma pessoa muito famosa da Globo, e que falou, estou muito decepcionada com você, volte às nossas origens, entendeu? Mas assim, é uma pessoa de esquerda super caviar,
Nunca trabalhou na vida, vive do dinheiro do marido, que é... Então, assim, sabe? É ela fake, falou... uma vida fake. Não é fake, a pessoa pode fazer isso, mas ela quis dizer a se preocupar com os Mas ela brasileiros. prega uma coisa e não... Eu faço muito mais pelos brasileiros do que ela, entende? Então, eu perdi amigos, sim, muitos que pararam de falar comigo, mas, em compensação, eu ganhei outros, né? Então... Agora, como é que você lida com essas críticas? Porque, assim, os haters, como a Vanessa falou, eles são ferrenhos, né? Eles vêm com tudo. Você responde educadamente, responde brava ou não responde? Não, não respondo. Nem assim, responde. Não, às vezes, eu sou a mestra em perder seguidor, né? Isso é um horror. Com as poucas vezes que eu respondo, eu tento sempre responder com carinho o que eu vejo, né? Mas outro dia alguém falou alguma coisa assim, não gostei desse assunto. Eu falei, sai daqui. Aí a pessoa, você acabou de perder uma seguidora, eu sou de direita. Eu falei, 3, 2, 1, desse, aí alguém parei fala de seguir, assim, né? Eu não gostei de não sei o que. Eu falei, na sua página você faz diferente. Assim, quando eu vejo uma coisa assim, que as pessoas acham que são donos de você, entendeu? E não são. Então, eu sou bem... Outro dia alguém falou assim, Juliana é grossa com o seguidor dela. Quando gente achando que pode mandar em mim, mas o resto não. Ninguém é obrigado, né, carinhosa. a seguir a gente, Eu né? sou carinhosa com todo mundo, mas gente que fica, sabe? Eu falo, gente, é a sua página, é a sua opinião, né? Outra coisa que eu falo sempre, que fique claro que é a minha opinião, não é verdade absoluta, é como eu enxergo o mundo, entendeu? As pessoas podem enxergar diferente, devem enxergar diferente, né? Sim. É a minha visão, apenas isso. E nesse momento político que a gente vive hoje, Juliana, você acha que você pode sofrer alguma sanção, como tantas outras que a gente viu? Hoje... Eu tenho um pouco mais de medo, principalmente com o que está por vir por aí, né? Porque eles prendem por meme, eles estão procurando pelo em ovo para calar as vozes fortes, né? Eu acho que a gente está no momento mais estranho do Brasil, né? Porque o povo fala... o Bolsonaro... Não tem uma pessoa que o Bolsonaro perseguiu. Você pode não gostar dele, mas não tem um jornalista, um blogueiro, Nós temos vários jornalistas no exílio, nós temos blogueiros presos, nós temos uma coisa muito doida, sabe? O Bolsonaro nunca fez isso. O pessoal chamaram uma vez a filha dele de prostituta. Criança. É criança, uma coisa aquela louca daquela Bárbara Gance. Outra vez fizeram coisa dando... fazendo tipo... Queimando o boneco dele na rua. Não fez nada, porque você imagina se eu viro e falo alguma coisa da Janja nesse sentido, ou se eu pego uma coisa do Lula, eu tô preso no dia seguinte. Então, assim, o Bolsonaro, ele não perseguia discurso, ele não tentava controlar a narrativa. A gente está vivendo numa época de ditadura e vai piorar, né? Hoje eu tive a total certeza que vai piorar. Então, sim, eu acho que qualquer pessoa hoje em dia que não compactua com a narrativa desse governo é um alvo. É um alvo. E me diz uma coisa, a sua vida mudou muito depois dessa primeira live falando sobre o Johnny Depp? Como é que era a sua vida nessa época? E como é hoje? Então, é porque mudou, mas porque eu também já estava no processo de mudança, né? Porque eu vinha de um relacionamento longo, na qual eu casei. O casamento não durou muito, me mudei aqui para São Paulo, já tinha fechado apartamento e tudo, e eu resolvi me separar da noite para o dia. E aí, quando eu voltei, era aquele época, quando você está namorando alguém, você é noiva, você casa, é uma vida, né? Inclusive, era uma vida em outro estado que eu estava fazendo. Então, de repente, eu me vi completamente perdida, assim. Eu estava sem emprego, porque eu tinha vindo, né? Estava com o coração quebrado, né? Eu lembro que, tipo assim, nessa época mesmo do Johnny Depp, o meu apartamento, a gente tem intuição, né? Porque eu vendi, mas na época eu ia vender ou alugar, vim pra cá, mas acabou que as coisas, ele ficou fechado, e aí eu precisei voltar para ele, né? Mas as caixas ainda estavam tudo lá, sabe? Ainda não tinha. Então foi uma coisa muito orgânica, mas que deu
uma nova carreira que é a de comunicadora, né? Então foi muito legal, isso mudou, porque eu trabalhei com jornalismo, mas era sempre mais escrita, ou mais na assessoria, de imprensa internacional, revista, assim, virar eu para falar foi totalmente, não sei. E de onde vem Milk? É porque meu nome é Juliana Moreira Leite, né? Eu nem lembro. Você lembra quando abriu o Instagram? Eu tava tentando lembrar isso. Eu acho que você tinha que ter um nome pequeno. Uns e 10, 11 anos. Não caracteres. E já deveria ter alguma Juliana Leite. Não tinha, porque eu gosto de usar Moreira Leite, que é o meu nome todo, mas eu lembro que tinha que ter algum nome pequeno, e era um apelido meu de high school, porque eu fiz high school em Nova York, eles me chamavam de Julie Milk. Aí eu falei, vou botar. E voltando para aquela história que você falou, né? Essa questão dos memes, hoje estão prendendo por muito pouco. Eu sinto sempre isso, Julie, porque quando eu toco em algum nome para falar de imagem, de estilo, em relação a alguma figura política, sendo do Brasil ou não, é muito forte. Então, semana passada eu fiz qual a diferença de estilo entre Michele Bolsonaro, Janja e Melania Trump. E aí eu discorro sobre cada um dos estilos, qual é o impacto na imagem que elas passam. Então tem mais de 1000 comentários lá, e aí um monte, assim, estou deixando de te seguir agora, sou invejosa. Então tem uma série de coisas. Gente, isso é uma coisa, né? Eles não conseguem argumentar. Não. Não, a Janja, quando eu falava da Janja do estilo dela, eu faço fé, eu recebo ameaça de morte. É nesse sentido mesmo. Não, ameaça de morte mesmo. Exatamente falar da a Janja mesma coisa. É ameaça de Tem morte. textões, assim, gigantescos é uma loucura, lá. né? O A gente respeito não à dá. diferença, né? Falar o que você pensa. Não você pode. tem que se preservar, porque na verdade é uma ditadura, né? A gente está vivendo Não, agora a assim. gente vive na ditadura da droga. Eu já acho que eu não acho que isso é uma coisa só da esquerda ou só da direita. Eu acho que todos nós hoje, a gente, como o mundo está muito polarizado, eu vou falar por mim, quando você pergunta alguma coisa, vamos em tal lugar, olha, tá tocando naquele lugar, até o estilo de música, você já fica, é de esquerda ou de direita? Pela música que toca, as pessoas já ficam avaliando. Eu acho que é um pouco. Mas o que eu estou falando é uma coisa maior. De fato, a direita... Eu estou falando, então, a última... Na verdade, o único presidente que teve de direita na vida, desde que acabou a ditadura, foi o Bolsonaro, porque os outros eram centro quase esquerda. Ele nunca perseguiu ninguém. Então, não é perseguir gay. Diga um gay que o Bolsonaro pega. Eu posso falar vários. O Lula tá ele processando gente que chama ele de corrupto. Ele foi o maior. O cara participou. Eu não vou dizer maior, não, porque outro dia o Sóstenes me disse que essa coisa dos velhinhos é maior que o mensalão, que o petrolão. Isso tudo são fatos. Entende? Sim. Processa qualquer coisa, você fala. Bolsonaro nunca fez isso. Nem ele, nem Paulo Guedes. Eles não perseguiam gay, não perseguiam gente da esquerda. Eles estavam preocupados em fazer um país funcionar numa pandemia. E então, outra coisa que ninguém fala, a ditadura, ela se você for pensar, a ditadura ela é dos governos de esquerdistas e socialistas. É assim na Venezuela, é assim na Nicarágua, é assim. Esses que se dizem, eles que são ditadores. Modus operandi. Você acha que a imprensa coberta algumas coisas? Porque, por exemplo... Como é coberta? A imprensa é completamente marrom, não existe mais. Exatamente. Então, por exemplo, hoje a gente tem um fato que o Bolsonaro deixou em caixa 54 bilhões em caixa. E hoje, atualmente, a gente tem um rombo de 354 bilhões ou mais do Lula. Quem não vai falar isso? Ninguém fala isso. Mas os números não adiantam para os Lula afetivos. Isso é um número numa pandemia. Não adianta. Não tem um escândalo de corrupção do Bolsonaro. Você pode não gostar dele, você pode achar tudo e não tem problema. É normal. Muita gente conservadora não gosta do Bolsonaro, isso é normal. Porém, diga um escândalo de corrupção no governo dele. Não tem. O que eu ia te perguntar também é assim, você traz a tua parte de falar, de criticar com humor, isso acaba trazendo uma leveza? E é tão gostoso, eu me divirto te seguindo. E quando você chega aqui, é toda tímida mesmo, a gente acha que ela é um outro. Não, personalidade, você fala, ela vai chegar, vai falar. Não, ela é toda oi, gente. A gente gosta mesmo, a hora que você tá vendo a cena e a sua antes de falar. Eu amo a feição. Antes de falar, você tem uma às vezes fisionomia que é concordo ótima. com o que você fala.
Mas eu fico falando assim, gente, mas eu tenho que curtir, porque isso aqui é impossível. É divertido. Não, e assim, quando ela pega um copo, pra mim assim, ou uma xícara, e ela fica assim parada, fazendo umas caras, é muito diferente. Então você, Ela tem além do isso. que você fala, você tem uma postura perante as câmeras que prende. Não, mas assim, aí isso assim, eu sou uma pessoa muito de boa com a vida, eu sou muito bem-humorada. Isso é da minha família, eu e meus irmãos, meu pai, a gente todo mundo é Você engraçado. postou esses dias, né? Porque Ele foi, dançando, foi aniversário de morte dele. eu vi. Então nós somos uma família bem-humorada, né? Então, isso eu tenho no meu dia a dia mesmo, isso eu gosto, a gente tira sarro, assim, um dos outros, mas é tudo brincadeira, né? Às vezes as pessoas levam muito a sério, sabe? Sim. Eu falei, gente, eu escolho falar apenas aquilo que a pessoa escolheu mostrar, entendeu? Então é o que já está na mídia. Por exemplo, você estava pegando, eu achei muito engraçado, porque ontem você pegou uma festa X aleatória, que eu não lembro o que era. Algum Halloween? Não, um casamento. Aí a menina botou lá, eu não sabia, ela não me aí segue. Você botou um casamento, e aí tem um casal, você fala assim, eu não sei quem são, mas olha que gracinha, olha que duas meninas lindas. E aí ela botou, amei, me segue aqui. Não, ela elogia também, né? Eu elogio a beça. Outro dia, não vou dizer quem, eu estava num restaurante, veio uma pessoa, ela virou para mim e falou assim, eu sou fulano de tal. Foi a única vez que isso aconteceu comigo. Eu falei, eu sei. Ela falou, acho que você não sabe. Ela veio brigar. Eu falei, eu sei. Ela falou assim, eu sou uma pessoa. Eu falei, eu sei. Ela disse, mas não parece. Eu falei, desculpa. Eu falei, eu pego as coisas que estão na mídia e é a minha visão do que está na mídia. Ela falou, mas me machucou. Eu falei, eu sinto muito. Aí até em coisa eu falei, mas em sua defesa, eu fiquei sabendo que é uma péssima pessoa. Ela falou, eu sofri muito. Pô, é desconhecida. Eu falei, eu sinto muito, né? Eu falei, mas já falei muito bem de você. Ela falou, nunca recebeu. Eu falei, já. Aí eu cheguei em casa, fui procurar. Tinha 2 vídeos de eu falando, essa menina é linda, adoro ela. Ela deve estar muito machucada. Aí ela falou. Eu mandei para ela, ela falou, nossa, eu fiquei até emocionada. As pessoas também só mandam para outra amiga, só manda o que falou, né? O vídeo que eu falei mal, ela recebeu. Aí ela ficou... Mas no caso dela, eu achei que ela, de fato... Posso falar? É a menina do Labella? Não. Não, tinha ficado... não, mais famosa, tinha ficado fragilizada. Imagina se vai virar para uma pessoa, né? Ela falou, eu sou culta, eu leio, eu sou inteligente. Eu falei, eu sei. Mas assim, eu fiquei com pena, porque... ela recebeu o que eu, o que eu tinha falado na crítica, mas eu já falei muito bem de você. Mas então o negativo, não é pessoal. O negativo repercute. Aí ela ficou super feliz. O negativo repercute. Muito, Ninguém mandou o que eu disse, as coisas boas dela, nem os amigos não mandam, é engraçado. Eu adoro. Né? Eu adoro o Fashion Police. Adoro mesmo quando você faz, né? Eu trabalho nessa área. Jura? E aí eu vejo muito você como jornalista cultural. Como que você vê essa história da moda, essas tendências de moda e de beleza, focado mais no público feminino, Julie? Assim, né? Infelizmente, a gente virou aquela estética padrão. O Brasil... Eu tenho um amigo meu americano que ele era professor na UCLA e uma época ele veio dar aula lá no Rio, na escola americana. E ele falou assim para mim... Engraçado, né, Juliana? O Brasil importa tudo de pior nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, eu amo, tenho muitos amigos lá, é um país maravilhoso. Mas tem o seu lado ruim também, e é o que a gente importa. Então, a gente importou aquela... plastificação. Daquela boca, não sei o quê. E aí, mas assim, isso, se você for numa faculdade americana, ou se você for assim, ninguém lá é assim. É um tipo de pessoa, entendeu? É um tipo bem... E aqui, de repente, virou todo mundo igual, né? Você põe aqui, você põe todas essas pessoas iguais. Então, a estética aqui da brasileira média é muito vulgar, infelizmente, né? Tanto a estética de aparência quanto a estética de roupa, né? Eu não acho que vocês não valem, não são parâmetros, porque é isso que as pessoas não entendem.
eu não sou parâmetro, entendeu? Porque eu faço parte do creme de la creme da Zona Sul do Rio de Janeiro, que é desse tamanho. Olha, mas entendeu? eu tenho uma coisa que eu preciso contar pra você. Eu sou carioca também. E eu gosto de uma coisa justa e curta. Então, a minha justificativa, com todas as coisas que elas não Eu concordam... sou carioca. Eu digo que eu sou carioca. Essa é a justificativa dela. Eu sou uma carioca Olha, isso é fajuta. vulgar. Eu falo, não é vulgaridade. Não, a minha mãe eu sou fica pé carioca. da vida que eu não uso. Minha filha vai mais apertada. Minha mãe Não, é pra mim, chique, mas não, a melhor não. roupa é a justa. Sempre a justa. Que bom, mas aí... Ela gosta de roupa nada. curta, aí a gente fala, não Não, pode, mas vai ela ficar não parecendo. você que é magra, que malha. Eu não vou usar uma roupa justa que marca minha barriga. Cada um também no seu estilo. Não Eu é, acho que a você pessoa sensual. tem que se respeitar, cada um no seu Se sentir bem, estilo. né? E Gente, respeitar os outros, que ninguém é obrigado a ficar vendo o rabisteco de... Eu adoro Fashion Police é uma brincadeira. Tem gente eu que se adoro. ofende. É uma loucura. Tem Mas que muita não tem gente, senso né? de humor. Porque outro dia, eu não sei quem é um ator da Globo, esqueci o nome dele, me desculpa, querido, que ele é um ator e ele tem, sei lá, 5 milhões de seguidores, eu não sabia quem era, né? O pessoal fica puto que eu falo, eu não sei quem é. Eu pensei, não sabe quem é ninguém. Eu falei, eu não sei. Aí eu virei e falei assim, tava ele e a mulher, mas eu não sabia. Eu falei, gente... É marido isso? Parece menina. Alguém avisa ela. Que é marido. Só que é a roupa que o cara tava usando. Aí ele me mandou no inbox. Tô morrendo de rir, te adoro. Você tirando sarro de mim. Olha. É um cara que tem bom humor. Ai, eu falei, que legal. ufa. Ai, Entendeu? legal. Porque ele podia, se a sexualidade dele, ele tivesse dúvida, ele ia ter um Ele ia ataque. ter um ataque. Mas como Sim, ele deve sim. saber muito bem da sexualidade dele, ele riu e isso, falou, te legal. adoro. Sabe quem é muito bem-humorada e que eu já fiz cada vídeo, eu não consigo mais fazer, de tão bem-humorada que ela é, vocês não vão acreditar. Quem? A Maia Mazafera. é? A Maia. Olha. Eu Eu fazia já vi vídeo você dela. falar. Mas ela é muito bem-humorada. É. Quando eu via tudo que eu fazia, ela começava a rir, quá, 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 fazendo dela. Aí uma vez ela falava assim, não, você vai... Aí uma vez ela me mandou um inbox e falou, Ju, te adoro, eu morro de rir com você. Você tem muito carisma, né? Ela falou assim, um dia você vai ter que me ver pessoalmente para fazer os Fashion Police comigo. E eu acabo, né, com ela, geralmente. Sim, eu já vi. As bolsinhas. Não é? Aí outro dia eu fiz até um vídeo, eu falei, ai gente, pronto, não posso. Ela estava numa roupa, eu falei, pronto, agora não posso falar, porque agora a Maia, ela é muito educada, eu não tenho... Ela é legal comigo. Não, ela é educada, né? Mais do que legal, isso não importa, porque eu falei, ela é educada. Falei, ela é muito educada, agora nem quando ela Não faz faz coisa graça. bizarra eu consigo fazer. Aí ela falou assim, isso é um elogio? Aí você Você vê que é já uma foi maltratada pessoa... na rua? Não, a única vez que foi essa menina que ela veio, tentou falar comigo, eu recebo muito carinho. Essa moça ela veio falar comigo e eu recebi ela com carinho. E ela até me mandou, ela falou, poxa, foi muito legal falar com você. E ela viu também que não era pessoal. Sim. Eu até disse, vou tirar aquele vídeo. Ela falou, pô, isso significa muito pra mim, porque eu recebo muita pedrada. E aí você entendeu? tirou? Todo mundo que me pede para tirar vídeo, legal. tira. Ontem um cara me mandou que eu também não sabia. Não tem uma, eu não vou falar, teve até uma atriz muito famosa, não tem uma pessoa que não pede para tirar, que eu não legal. tiro. Porque eu, na verdade, eu só comento aquilo Que está na que mídia. tá na público, mídia. é? Quero saber de fofoca, não quero saber de nada. É o universo não é o Léo pop. Dias, Não, você tem pavor daquele homem. Eu acho ele muito baixo, cruz credo. Nossa. É outra coisa. Mas é o que está no universo pop, mas se de alguma maneira alguém se sentiu ofendido, não quer, eu tiro o tempo inteiro. Não teve uma pessoa que não me pediu que eu não tirei. E Julie, você é uma mulher inteligente, porque saber fazer piada com coisas importantes e sérias não é para qualquer um. E agora eu quero saber o que as pessoas não sabem. Eu não falo isso, eu faço tal coisa. O que as pessoas não sabem de você? Eu não Conta falo alguma sobre coisa. sexo. Isso aí eu não vou falar aqui porque eu acho que eu não entendo essa superexposição do privado que a mulher brasileira tem. Eu acho que as mulheres têm tão mais coisas interessantes para falar, né? E eu acho assim, a minha vida sexual, eu tô solteira agora, mas caso eu tivesse, né, ou casado ou namorando, só interessa a mim e ao meu parceiro. Então não é uma coisa que eu acho que eu gosto de falar, nem de dizer, assim, não é tabu nenhum. Isso as pessoas ficam assim, zero tabu. Mas eu acho que o privado
para mim, eu mantenho privado, né? Isso eu não falo. E um hobby que você tem? Acho que outro dia eu vi você atirando. Em algum lugar, não, é um amigo meu casado, eu fui péssima, gente. É? Não sirvo. Não acerta nem nada no lixo. Não, até acertei, mas primeiro que dá um medo, né? Eu fiquei até com medo, eu fiquei olhando assim, a gente é paranoica, né? Porque cada um tem a cabine. Eu falei, gente, vai que tem um maluco que ele sai atirando na gente. Ficava olhando pra quem tá na A hora. gente fica com medo, né? Fica com a arma na mão, olho. Eu tenho receio. Eu fiquei olhando, tenho vai que receio. tem um maluco que vem aqui pra, né? Exatamente. E sei lá, e resolve Você sair tá falando atirando. uma coisa, gente, eu vou à missa. Sabe que às vezes eu tô na missa e a igreja é muito grande, é em Santana, região próxima de metrô, e eu fico pensando às vezes nisso. Outro dia entrou um senhorzinho, pôs a mochila e saiu, eu já... É bomba. Não, mas eu isso é lá nos parei Estados Unidos. Estados Unidos, aqui não... mas às vezes tem os doidos aqui que querem mestre lá, imitar. né? A gente ainda não chegou nisso. Lá Graças que a tem, né, Deus. os mass shooting que saem... Os lugares mais improváveis saem. Mas olha que a paranoica, né? Eu fiquei olhando Meu marido assim. falou, você tá ficando doida. Esses dias eu vi você fazendo um comentário, como a gente estava falando, né? Que as pessoas expõem a sua intimidade de uma maneira assim horrorosa. E era um bebezinho que ele estava todo Tu viu entubadinho, isso? todo entubado, e o pai. Não, com a cara aqui, filmando. O bebê tinha acabado de sair. Acabado de sair. nascer. E a pessoa, eu fiquei tão nervosa, o negócio enfiado aqui, o bebê que tinha Horrível. acabado de sair, Horrível. e o pai filmando assim, E falando, você vai sair dessa, você vê que a Tudo bem, pessoa olha, eu vou tomar um café ali, viu, filho? E eu já Você volto. imagina, seu Fique filho acaba de tranquilo. nascer, tem chances de morrer, porque o médico falou, não está respirando, e a primeira coisa que você faz é ligar Ligar o a telefone. Isso aí é Um desrespeito, Não, né? é isso que eu falo. Tem É um coisas pra mim que são sensacionalismo sagradas. Sabe o que é? Morte é desnecessário. sagrado. Pra mim, sexo é sagrado. Tem coisas que são inegociáveis e que Concordo. fazem a gente humano. Uma vez eu tinha uma amiga que ela assim, ó, no caixão do avô, assim, estou sofrendo muito. Cara, os enterros que eu fui, eu não pego o telefone o dia inteiro. Imagina, Quando o seu coração não tá dá. quebrado, você não consegue nem ver. Verdade. Eu cheguei no Copstar, meu pai estava morto lá. Eu vou tirar uma foto do meu pai morto? Todos nós choramos, rezamos, seguramos a mão. Mas entendeu? O pessoal faz isso. Esse e momento filma, sagrado. E filma. A mesma coisa, filma. pra mim, e de novo, eu não sou nenhuma púdica, mas pra mim sexo é uma das melhores coisas do mundo e, portanto, eu mantenho ele sagrado, entende? É aquele momento sagrado, honesto, meu. E eu não tem por que dividir isso com as pessoas, entende? Eu, quando sou convidada para podcast, a primeira coisa que eles falam, tem alguma coisa que você não quer falar? Eu falo, não quero falar sobre a minha vida sexual. E tem alguma coisa que você não faz? Eu falo, não faço biquíni, não faço maiô, não tiro foto nua, não tiro foto sensual. Eu não faço. Respeito quem faça, quem fale. Mas eu mas acho que é também é uma individual, coisa que eu tenho pra mim. Isso eu não, Mas não aqui faço. é um pouco barato, né? Eles fazem para clique, né? Porque Isso. você sabe que se for falar de sexo ou vibrador, vão sair em todos os portais. E essa turma, eles vivem de mídia, entende? Muito. É muito Então, triste isso. É isso, né? Você Exatamente. participa de tantos programas, de podcast, do Oeste. Se a tua vida fosse um talk show, como ele ia chamar? A tua vida. Ai, gente, se a minha vida fosse um... Ai, gente, parece até piegas, né? Mas seria Phoenix, né? Porque eu já fui no inferno e voltei tantas vezes que eu já saio voando. Muito Eu acho que eu tô igual, porque eu já mudei tanto. Eu nunca vi tenho uma amiga que me pessoa chama eu assim. também. Tantas vezes, tantos sonhos já foram desmoronados e tantos outros construídos. Porque a gente eu se fico permite, pensando, né? Então, A gente tudo se bem, permite entendeu? mudar, fazer, inovar, dar certo, dar errado. Tudo, não E tá tenho. tudo bem. É. E tá tudo É bem. importante, né? E vocês conheceram um outro lado aí da Julie Mil, que eu tô passada de ver que ela é tímida. Quem diria? Eu sou super falante, né? E às vezes quando eu falo eu sou tímida, nunca, né? Eu quero agradecer você. Obrigada. Maravilhosa a tua presença. A gente sabe da tua agenda, que ela é super assim, tá super, né, na mídia. E a gente quer te adoçar
com o mimo da Monique, que está fazendo 50 anos e está presenteando. Não tem no Rio de Janeiro, mas eles entregam. É um chocolate de São Paulo. Olha que E lindo. são pães de mel, de licor, de leite Você deliciosos. sabe que eu sou Você uma gosta? baratinha, né? É eu mesmo? sou viciada Você em vai doce. gostar. Eu não entendo essas pessoas que falam, eu não como doce. Não dá pra não ser feliz. Não só eu Olha. como doce, como eu não divido doce. Aquele, dá um pedacinho. Você lembra do Friends? O Joey falava assim, Joey doesn't share food. A gente pede agora. Aí é tão bom. Quando eles né? falam, vamos pedir uma sobremesa para dois, eu falei, não, pede a sua. É, com Eu também não certeza divido a vai minha dividir. também, To não. share, não, né? E eu quero falar uma coisa. Você que viaja tanto, tá sempre aí, Rio, São Paulo, Sim. você conhece a Gastur, né? Sim, A claro. Gastur Turismo, ela está com Black Friday agora em novembro arrebentando. Tem viagens de navios em 12 vezes, sem juros. Tem viagens, hotéis e outras parcerias em 10 vezes fixas e no Pix com 7% de desconto. E aí eu vou fazer um convite para vocês. Que tal a gente fazer uma viagem, já programar as férias com a Agastur e a Black Friday? Vocês têm que aproveitar, viu, gente? E a gente vai terminando esse programa. Te agradeço mais uma vez, você é Obrigada muito a querida. vocês, Um meninas. prazer tê-la aqui. Obrigada. Vocês Foi muito bom. curtiram, Muito né? obrigada. A gente Foi riu. maravilhoso. Mulher inteligente. Ai, gente, é tudo de bom. É E porque a sem gente- mostrar o rabisteco, né? Não, e a gente ficou muito feliz. A Não gente é? ficou muito É muito feliz bom. de você ter prontamente nos atendido, Aceitado. aceitado. Muito obrigada. Vindo. Então, assim, para nós é um privilégio, é muito bom Prazer foi abrir meu. esse contato com você. Prazer Obrigada. foi meu, gente. E a gente vai estar sempre lá rindo com Vamos. você. E é isso, a gente está aqui encerrando mais um Elas De Maraicunha! Tchau. Tchau, pessoal. A Amazônia é um verdadeiro paraíso, não é? E falando em paraíso, atenção viajantes de plantão. A Black Friday da Agastur chegou com tudo. É hora de realizar aquela viagem dos sonhos, com descontos que você não pode perder. Tem até 7% off no Pix, cruzeiros em até 12 vezes sem juros e ofertas especiais para destinos no Brasil e no exterior. Quer ver alguns exemplos? Imagine só, dias maravilhosos em Fernando de Noronha com uma condição imperdível. Uma viagem com a sua família para o Natal Luz em Gramado. E ainda tem mais promoções de cruzeiros e roteiros para Dubai, Marrocos e Turquia. E isso é só o começo. Tem muito mais esperando por você. Então, acesse o QR Code que está aí na sua tela e escolha a sua viagem dos sonhos. E eu já ia me esquecendo. Para deixar tudo ainda melhor, a Black da Gastur tem vários resorts com hospedagem grátis para criançada. Legal, né? Mas corre, porque as ofertas da Black Friday são por tempo limitado. Acesse agora mesmo agastur.com.br, visite uma de nossas lojas ou fale com o seu agente de viagens. A Gastur, viaje do seu jeito com condições especiais.